Pronto, então vamos resolver esta equação diferencial. É uma equação não linear, porque você vê que tem um y ao cubo. Ele não pode ter a variável elevada a alguma coisa, não pode, né? Ela tem que aparecer sozinha assim. Agora, ela é quase uma equação linear. Se não tivesse esse y3 aqui, ela seria linear, né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos multiplicar a equação por y elevado a menos 3. Isto é, quando você multiplicar ela por y a menos 3, aí fica assim, né? Mais 2 sobre x, y, que multiplica y menos 3, igual a y ao cubo vezes y menos 3 e aqui x ao cubo. Pronto. Então, esse com esse dá 1, né? Aí aqui fica y a menos 3, y' mais 2 sobre x. Aí aqui você vai ficar com y, né? Aqui é 1, né? Então 1 menos 3 menos 2. E aqui ficou 1 sobre x ao cubo. Certo? Quando você chega aqui, aí agora você faz assim. Fazendo. Para ela ficar linear, eu vou chamar isso aqui de um certo v. Porque eu estou em mente, gente, com essa equação aqui. Ó. O que é uma equação linear? É uma equação do tipo dv dx mais uma p de t vezes v igual a uma função q de t. Ou x aqui no lugar de t, né? Que pode ser um x. Então, estando com essa equação em mente, ó, eu já tenho aqui uma função q de x. Aí eu chamo isso aqui de v, para ela começar a ficar nessa forma. E vamos ver o que aparece aqui com a derivada, né? Então, fazendo v igual a y a menos 2, nós temos o seguinte. Você faz dv dx. dv dx vai ser, ó, derivada da potência, menos 2y, aí menos 2 menos 1 dá menos 3. Só que aqui dentro tem y, que é função de x. Então, pela regra da cadeia, você tem que derivar a interna. Então, y'. Quer dizer que y a menos 3, y' é igual a menos 1 meio de vezes dv dx. Certo? Quer dizer que agora eu tenho uma expressão para isso aqui também, né? Chamo isso aqui de 1, né? Substituindo em 1, obtemos. Então a tua equação vai ficar assim. Isso aqui vira menos 1 meio dv dx mais aí 2 sobre x. Isso aqui vira v. Isso aqui fica 1 sobre x ao cubo. Tô chegando, né? Tô chegando numa equação desse tipo. Basta multiplicar agora por menos 2. Toda essa equação. Então, multiplicando aqui por menos 2, vai aparecer dv dx. Aqui era para ser x mesmo, agora que eu estou vendo, né? Que eu botei dx aqui. Então, dv dx, aí, menos 2 vezes isso aqui vai dar menos 4 sobre xv. E isso vezes isso dá menos 2 sobre x ao cubo. Agora sim eu estou com uma equação linear, né? Aqui você tem a p de x e aqui você tem q de x. Como é que você resolve uma equação dessa? 2. Vamos resolver 2. Considere, né? O fator integrante. É assim que resolve a equação de linear de primeira ordem. Você vai pegar o fator integrante, que a gente já viu que é exponencial da integral de p de x dx, né? Integral dessa função aqui fica exponencial da integral de menos 4 sobre x dx, ou seja, exponencial de menos integral de 1 sobre x dx. Isso aqui vai dar exponencial de... Eita, esqueci de 4, né, gente, aqui.
Menos 4 sai, né? Então fica menos 4 ln de x. É claro que teria uma constante, né? Mas a gente não bota a constante porque eu só quero um fator integrante. Então, tira essa constante. Eu só vou querer uma função, né? Aí fica exponencial de ln de x a menos 4. Aí aqui você pode cancelar exponencial com ln, né? Porque são funções inversas uma da outra. E sobrou menos 4. Né? Isto é, você tem que o fator integrante é x elevado a menos 4. O que é que você faz agora? Multiplicando 2 por mi de x, vem a seguinte equação. Olha, o primeiro membro dessa equação, quando multiplicado pelo fator integrante, a gente viu que isso se transforma em v vezes x a menos 4, ou seja, v vezes o fator integrante, linha. Igual, aí aqui tu vai ficar com menos 2 sobre x ao cubo, multiplicado por x. X a menos 4 é a mesma coisa que isso aqui, né? Então, tua equação vai ficar assim. Quer dizer que vx a menos 4, linha, é igual a menos 2 sobre x, aqui dá x à sétima, né? Fica assim. Aí aqui você integra, né? Integrando em x, né? Em relação a x, aí vai aparecer v. Ó, x, aparece o que está aqui dentro, né? Só que x a menos 4 eu posso escrever assim, né? V sobre x à quarta. E desse lado fica menos 2, integral de x. Aí agora eu vou botar menos 7, assim. Dx mais uma constante. Né? X a sétima é a mesma coisa que x a menos 7. Tá bom. Então fica v sobre x à quarta igual a menos 2. Aqui fica x a menos 7 mais 1 sobre menos 7 mais 1, mais uma constante. V sobre x à quarta é igual a menos 2 que multiplica x, aí vai ficar menos 6 sobre menos 6, mais uma constante. Então fica v sobre x à quarta igual, aqui vai dar 1/3, né? E x a menos 6 eu vou botar para baixo. Então 1 sobre, vamos lá, aqui vai ficar 3, ó. Né? 1/3. E aqui eu vou botar x à sexta, assim. Mais uma constante. Chegando aqui, você multiplica tudo por x à quarta. Aí fica v igual a 1 não, né? X à quarta sobre 3x à sexta mais cx à quarta. Aqui, esse você cancela com esse e vai sobrar um 2 aqui, né? Quer dizer que v fica igual a 1 sobre 3x quadrado mais cx à quarta. Mas quem é o nosso v? Aqui, ó. V é y a menos 2. Então, y a menos 2 é 1 sobre 3x quadrado mais cx à quarta. Então, essa daqui é a nossa solução geral, né? Bom, vamos resolver essa equação. Também é quase uma equação de primeira ordem linear. O problema é esse y quadrado. Aí eu estou vislumbrando deixar ela assim, né? De primeira ordem e linear. Então, o que é que você vai fazer? Então, mesma coisa, vamos de novo. Multiplicando a equação por... Então, você multiplica por y a menos 2, que é para tirar esse y ao quadrado daqui e ficar a coisa só dependendo de x, né? Vem o seguinte, vai ficar assim, né? Y a menos 2, y' mais 4 sobre x, y vezes y a menos 2, igual a menos x à quinta exponencial de x, né? Quando multiplicar aqui, vou botar aqui, fica assim, né?
Aí aqui você cancela esse com esse. Fica apenas y a menos 2, y' mais 4 sobre x. Aqui vai ficar ó, 1 menos 2, que é menos 1, igual a menos x à quinta exponencial de x. Chegando aqui, aí você faz, né? Fazendo v igual a y a menos 1, temos dv dx igual a derivada disso é menos y a menos 2. Mas, como y é função de x, pela regra da cadeia, tem que aparecer y'. Então, y a menos 2, y' tem que ser menos dv dx. Que é isso aqui, né? Agora, chamo isso aqui de 1, substituindo em 1. Substituindo em 1, obtemos a equação, né? Isso aqui é menos dv dx, aí fica mais 4 sobre x, y a menos 1 eu chamei de v, e desse lado ficou menos x à quinta exponencial de x. Multiplica tudo por menos 1, porque ela não está nessa forma ainda, né? Você tem que multiplicar por menos 1 aqui, para ficar aqui somente dv dx, aí menos 4 sobre x v, e aqui vai ficar mais, né? X à quinta exponencial de x. Pronto, essa sim é uma equação de primeira ordem linear. Tá desse jeito aqui, né? Aí tu pode usar o fator integrante, né? Então, um fator integrante, vou chamar aqui de 2, para 2 a gente inclusive fez no exercício anterior, e aqui vai dar a mesma coisa, né? Exponencial ó, de menos 4 sobre x dx, né? Então é exponencial de menos 4 ln de x. Isso é exponencial de ln de x a menos 4. Aí aqui cancela isso com esse, então dá x a menos 4, que é 1 sobre x à quarta. Pode ser assim, né? Então, um fator integrante para 2 é isso aqui. E multiplicando 2 por μ de x igual a 1 sobre x à quarta, vem a seguinte equação. Então, você vai ficar com o primeiro membro, certo? O primeiro membro ele vai virar v, que multiplica o fator integrante, tudo isso na derivada. Assim. A gente explicou isso na aula de equações lineares de primeira ordem, né? E desse lado fica x à quinta exponencial de x vezes 1 sobre x à quarta. Aí você pode cancelar esse com esse 5 e resta 1 aqui, né? Fica x exponencial de x. Então, quando você integrar, né? Aí chegar aqui, você integra em x. Quando você integrar, aí aparece v sobre x à quarta igual a integral de x exponencial de x dx mais uma constante. Essa integral você resolve por partes, mas como aqui você tem uma função que pode ser derivada várias vezes até chegar em zero, e essa pode ser integrada diversas vezes, você pode usar o método tabular, né? Então você coloca aqui, você chama essa aqui de f e essa aqui de g, né? Aí você coloca assim, né? F de x e suas derivadas desse lado, e desse lado g de x e suas integrais. Você faz isso, né? Então aqui você coloca x, que você chamou de f. Derivada de x é 1 e derivada de 1 é 0. E aqui exponencial de x, a integral dela é ela mesma, então sempre vai ficar assim. Aí é só juntar essas funções, colocando mais e menos assim. E v sobre x à quarta vai ser igual a x exponencial de x menos exponencial de x mais uma constante. Agora você multiplica tudo por x à quarta, fica v igual
x à quarta vezes x, x à quinta é elevado a x menos x à quarta é elevado a x mais c x à quarta. Quem é v? V é y a menos 1. Então, y a menos 1 é x à quinta exponencial de x menos x à quarta exponencial de x mais c x à quarta. Agora dá para... Como é? Dá para explicitar o y, né? Isso aqui é 1 sobre y. Então, se 1 sobre y é isso, quer dizer que y é o inverso disso aqui. X à quinta é elevado a x menos x à quarta é elevado a x mais c sobre x à quarta. Portanto, aqui você tem a solução geral da sua equação diferencial. Agora vamos resolver essa equação diferencial. É interessante que ela não está longe de estar nessa forma aqui, ó. dv dt mais p de t v igual a q de t. Ela não está nessa forma. Mas a gente pode tentar ajeitar ela para ver se fica nessa forma, né? Que é uma equação linear de primeira ordem. Nós já temos uma dificuldade aqui, que é esse y ao cubo. Então isso configura uma equação não linear. Não pode ter y ao cubo, só pode ter y assim, com expoente 1. E a derivada do y, né? Para ser linear de primeira ordem. Mas aí você tenta ajeitar. Vamos lá. Temos... Olha, pegue assim, né? T quadrado y' mais 2ty. Aí esse menos y ao cubo a gente joga para cá. Né? Agora você multiplica tudo por 1 sobre t quadrado. Então, quando multiplicar por t quadrado, vai dar 1, então fica y', mais, aí vai ficar 2t vezes 1 sobre t quadrado. Vai ficar 2 sobre t, né? Y. Porque esse quadrado vai cancelar com esse t, ó. E desse lado de cá vai ficar y ao cubo sobre t quadrado. Tudo bem, não está numa forma como essa, mas já está se parecendo com isso. Se você chegar aqui e multiplicar por y a menos 3, ó, aí fica y a menos 3, y' mais 2 sobre t, y vezes y a menos 3, a y a menos 3 vezes y a terceira vezes y a menos 3 dividido por t quadrado. Pronto, aqui você pode cancelar. Aqui fica y a menos 3, y' mais 2 sobre t. Aqui fica 1 menos 3, que dá menos 2. E aqui restou apenas 1 sobre t quadrado. Só isso. Pronto, chegando aqui, temos isso, né? Aí você faz, né? V igual a y a menos 2. Isso implica que dv dt vai ser menos 2y elevado a menos 3, y', como a gente já fez anteriormente, né? Isso implica dizer que y a menos 3, y' vai ser menos 1 meio dv dt. Assim. Logo, substituindo em, vamos chamar aqui de 1, né? Em 1, obtemos. Aí vai ficar assim, né? Isso daqui, ó, é menos 1 meio dv dt. Parece o primeiro exemplo que a gente fez. Mais 2 sobre t. Aí y a menos 2 chamou de v. Não é? E isso aqui vai ser igual a 1 sobre t ao quadrado. Pronto, então você está quase lá, né? Está quase aqui. Basta multiplicar agora por menos 2. Você multiplica por menos 2, aí fica dv dt igual. Aqui vai ficar, né? Igual não, perdão. Menos 2 vezes isso, é menos.
4 sobre TV igual a menos 2 sobre T quadrado. Pronto, chegou aqui. Agora vamos para o fator integrante, né? Um fator integrante. Um fator integrante é, a gente já sabe, mi de t exponencial da integral de menos 4 sobre t dt. De novo essa, né? De novo essa. A gente já sabe quanto vai dar, né? Isso aqui vai dar simplesmente t elevado a menos 4. T elevado a menos 4, ou seja, 1 sobre t a quarta. Igualzinho ao exemplo anterior que a gente fez, né? Pronto. Então você tem um fator integrante, é isso, e multiplicando essa daqui, né? Vou chamar de 2, ó. Então multiplicando 2 por mi de t, obtemos. Aí ela se transforma em quem? O primeiro membro é v sobre t a quarta linha. O primeiro membro se transforma em v multiplicado pelo fator integrante dentro da derivada. E esse aqui, né, menos 2 t quadrado vezes 1 sobre t a quarta. Que é igual, né, a menos 2 sobre t a sexta. Aí você integra, né? Integra em x não, agora é t, né? Integrando em t fica v sobre t a quarta desse lado igual a menos 2, aí integral de t a menos 6 dt mais uma constante. Vai ficar v sobre t a quarta igual, né? A menos 2, aqui fica t menos 6 mais 1, né? Vamos botar aqui, menos 6 mais 1 sobre menos 6 mais 1. Então fica assim, né? Menos 2t, aí aqui dá menos 5, dividido por menos 5, mais uma constante. V sobre t a quarta vai ser igual a 2 quintos. Você pode botar aqui t a menos 5, pode jogar aqui embaixo, né? T a quinta, mais uma constante. Chegando aqui, multiplique por t a quarta. Então vai ficar o v sozinho aqui, né? E t a quarta vezes isso, ó. O t a quarta cancela com esse 5 aqui, né? Ficando apenas 2 sobre 5t, mais aí o c, né? Não que esquecer, né? Tem que multiplicar também por t a quarta. Então o v fica assim. Você chamou o v de quem? De y a menos 2. Então y a menos 2 fica igual a 2 sobre 5t mais c t a quarta. Então, assim como o primeiro exercício que a gente fez nesse vídeo, eu deixei assim. Aqui é a solução geral. Mas esse aqui eu vou mudar para você ver que é possível. É possível você mudar isso, né? É possível você explicitar o valor de y. Porque aqui, ó, y a menos 2 é 1 sobre y quadrado. Aí isso é igual a 2 sobre 5t mais ct a quarta. Mais ct a quarta, fica desse jeito, né? Então, y ao quadrado, né? Y ao quadrado, se bem que aqui, deixa eu ver, antes de fazer isso, espera aí. 1 sobre y quadrado é igual, vamos tirar o mínimo aqui. 5t, né? Então 5t por 5t dá 1, vezes 2 dá 2, mais... E aqui você pode botar c, ó. 5t vezes isso, bom, vai ficar assim, né? 5 vezes c é 5c, que ainda é uma constante. Aí você continua chamando de c. E t vezes t a quarta, t a quinta. Agora, se você inverte desse lado, você acha y quadrado. Então, y quadrado é 5t sobre 2 mais c t a quinta. Então, quem é y? Y é mais ou menos 5t sobre 2 mais ct a quinta. Isso aqui é elevado a 1 meio. Pronto. Então, você pode deixar assim, né? Se você quiser dar mais esse passo aqui, né?
essas continhas que eu fiz, aí o y, aqui é y de t, né? É mais ou menos 5t sobre 2 mais ct à quinta elevado a 1 meio. Pronto, isso aqui é a solução geral, né? É importante a gente fazer isso porque às vezes você chega até aqui e tá certo, mas quando você confere no livro aí não tem essa resposta, é porque de repente falta você fazer mais algum detalhe para simplificar, né? Aí fica assim. É tanto que até esse... Se você quisesse, até podia deixar esse 5 aqui, não foi? Quando eu tirei o mínimo. Onde foi que eu tirei o mínimo? Aqui, não foi? 5t vezes ct à quarta. Se você quisesse deixar o 5, poderia. Também não tem problema não. Deixar o 5 aqui. Ou pode chamar 5c de uma constante. Tanto faz. Tanto faz. Então pode ser assim ou assim, com o 5 aqui, ó. Também está correto. Ok? Sim, gente, um detalhe, só um detalhe importantíssimo que eu esqueci de comentar. Você pode, eu tirei aqui a conta que eu fiz aqui do lado, né? Mas você pode explicitar aqui o y. Veja que para explicitar o y, eu coloquei uma raiz quadrada, ó. Raiz quadrada. Aí você pode fazer isso porque o t é positivo, ó. O t é positivo, então faz sentido a raiz quadrada de 5t. T é positivo. Aqui embaixo, mesma coisa, ficou t à quinta. Ó. T é positivo. Então, realmente, você só pode, nesse caso, explicitar o y por causa desse detalhe que foi colocado aqui no início do exercício. Senão não seria possível e você teria que realmente parar por aqui. Agora vamos resolver essa. Então, mais uma vez, eu tenho uma equação, ó, y quadrado, de primeira ordem, mas não é linear, e a gente vai tentar ajeitar ela para transformar ela numa equação linear, né? Todas essas equações que a gente está trabalhando, isso aqui eu não comentei em nenhum caso, vou comentar agora, né? Mas, claro, está dentro aí da seção que nós estamos trabalhando. Elas são equações de Bernoulli, né? Todas que a gente fez aqui nessa aula de exercícios. Você tem uma equação do tipo y' mais p de ty igual a q de t y elevado a n. Então, sempre você tem uma equação desse tipo, nos exemplos que a gente trabalhou até agora, e você está sempre transformando ela numa equação desse tipo aqui, né? Q de t, assim. Certo? Você sempre está fazendo isso. Essa é a ideia, transformar essa equação numa equação linear. Quando essa aqui é não linear, pelo simples fato de ter y elevado a n aqui. Então aqui são as equações, né, que a gente está estudando de Bernoulli. Equação de Bernoulli. Então vamos lá, temos. Aqui você vai ficar com y'. Aí você passa esse ry para cá e fica igual a menos k y quadrado. Então tá quase não, já está nesse formato, ó, onde p, agora p é uma constante, né? Q também é uma constante. Aí ficou y quadrado. O procedimento é sempre o mesmo. Tem y quadrado, você vai multiplicar por y a menos 2 para tirar esse bicho daqui, né? Então fica y a menos 2 y' menos r y vezes y a menos 2. Quando multiplicar isso por esse, já está óbvio que tira ele, né? Você pode cancelar os dois. Chegando aqui, você faz, né? V igual a... Não, V não, aqui a gente tem que fazer a conta ainda. Desculpa. Mais um passo. Y a menos 2, y', esqueci de fazer essa conta, não foi? Menos R, aí aqui fica y a menos 1, igual a menos K. Pronto, chegou aqui, aí você faz, né? V igual a y a menos 1. Isso implica que dv agora aqui... bom, ele não falou, vou chamar de t, né? dv dt.
Ele não disse aqui de quem que y era a função. Mas é porque essa equação ela é muito usada em dinâmica populacional. Então está subentendido que o t ele é tempo. Ela aparece em dinâmica populacional, essa equação. Então faz sentido chamar de t aqui, uma variável independente, né? Então dv dt fica menos y, aí menos 1 fica menos 2, e aqui y'. Quer dizer que y a menos 2 y' vai ser igual a menos dv dt. Daí, já não vou escrever tanto, vamos simplesmente substituir aqui, né? Por menos dv dt, isso, né? Aí fica menos r, y a menos 1 é simplesmente v, isso fica igual a menos k. Desse jeito aqui. Agora você vai multiplicar por menos 1 tudo, né? Aí fica dv dt mais rv igual a k. Aí quem é um fator integrante? Fator integrante. Porque a equação ficou nesse formato agora, né? De primeira ordem e linear. Fator integrante, mi de t. Exponencial da integral de r dt. Então, exponencial de r vezes t. Né? Que é a integral disso aqui. Mais uma constante, a constante a gente não precisa considerar, né? Daí, esta equação aqui, ó, se transforma em quem? O primeiro membro fica v vezes o fator integrante, ó, linha. E aqui no segundo membro, k vezes o fator integrante. Porque tu pega o fator integrante, não é? E multiplica, né, pela equação. Vou chamar aqui asterisco, né? Daí, multiplicando mi de t por asterisco, vem. Quando multiplica o primeiro membro disso pelo fator integrante, aí esse primeiro membro se transforma nisso. E aqui fica k vezes o fator integrante. Integra, né? Integra em t. Aí aparece v exponencial de rt desse lado. E desse outro lado, integral de k exponencial de rt dt mais uma constante. Então fica v exponencial de rt igual a integral disso vai ser quem? K, que é constante. Tem uma constante aqui multiplicando esse t, então essa constante r sai assim, dividindo. E a integral da exponencial da própria exponencial. Então fica uma coisa desse tipo aqui. Mais a constante. Agora você vai multiplicar tudo por exponencial de menos rt. Porque isso vezes isso cancela. Fica 1, né? Aqui fica somente o v. Isso vezes isso também vai cancelar. Então vai ficar somente k sobre r. E aqui mais c exponencial de menos rt. O v é y a menos 1. Então, k sobre r. Deixa eu ver como vamos fazer isso aqui. Eu acho que eu vou tirar o mínimo, sabe? Então, r por r dá 1 vezes k dá k, mais, e aqui fica cr exponencial de menos rt. Quer dizer que se y a menos 1 é isso, y é o inverso disso. R sobre k mais c r exponencial de menos rt. Pronto, então essa daqui é a solução geral para a nossa equação diferencial.